Nós vamos continuar nossa série de exposições nas epístolas pastorais. Vocês podem abrir as suas Bíblias no trecho das Escrituras que nós lemos, Tito, capítulo 3. Na verdade, nós vamos observar o último versículo do capítulo 2, e aí vamos seguir daí. Nós temos refletido sobre os oficiais da igreja, a importância que eles têm para a vida da igreja, para a saúde da igreja, para a subsistência da igreja, para o vigor da igreja. Uma máxima tem ecoado nessas mensagens de que o nível da sua igreja é o nível dos seus oficiais. Igrejas fiéis são fiéis porque têm oficiais fiéis. Igrejas saudáveis são saudáveis porque têm oficiais saudáveis. O contrário também é verdadeiro. Então, a saúde da igreja depende da saúde dos oficiais, o nível de envergadura, de piedade, santificação, mortificação da sua igreja corresponde ao nível de envergadura dos seus oficiais. O contrário, por mais que nós sejamos utópicos, por mais que nós sejamos sonhadores e queremos muitas vezes fazer pequenas reformas nas nossas igrejas, não acontecerá, servirá apenas para de alguma forma afagar o nosso ego, como se nós fôssemos reformadores de algo que nós não temos poder, força para executar de fato, porque Deus deixou uma estrutura muito óbvia para o governo da igreja, e isso corresponde aos seus presbíteros, aos seus oficiais, aqueles que ele constituiu para nutrir a igreja, para proteger a igreja, para preservar a igreja. E por mais que nós não aceitemos isso, isso não muda nada, porque foi assim que Deus estabeleceu e é assim que vai acontecer até que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua noiva. Essa é a mensagem número 44, e nós vamos refletir um pouquinho mais sobre o fato de que os oficiais da igreja são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus, e esse é o tema da nossa série. Os oficiais da igreja são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Eu quero lembrar um pouquinho do contexto dessa epístola, o que envolve aqui, qual é o contexto histórico, qual é o conteúdo, quais são os motivos que fazem com que Tito esteja ali, que Paulo envia essa carta para a instrução de Tito, dos oficiais que seriam instituídos ali, especialmente nesse caso os presbíteros, e para a igreja. Então, Paulo e Tito, eles visitam a ilha de Creta e eles se deparam ali com inúmeras igrejas que eles não haviam fundado. Possivelmente isso aconteceu depois do relato de Atos dos Apóstolos, mas ali eles observam deficiências naquelas igrejas, e então Paulo inicia uma obra de edificação, de correção dessa deficiência, mas ele não pode ficar ali, então ele deixa Tito ali em Creta, com uma missão, juntamente com ele, de fazer a contradição encontrada naquelas igrejas desaparecer. Então, essa contradição corresponde às nossas práticas não seguirem o nosso conhecimento, ou o nosso conhecimento não moldar as nossas práticas. Então, aquelas igrejas, aqueles que faziam parte daquelas igrejas, professavam algo a respeito de Deus, professavam um nível de conhecimento, mas as suas práticas contradiziam as suas palavras de tal forma que eles viviam um tipo de hipocrisia domesticada, hipocrisia adestrada, em que as suas palavras serviam apenas de ansiolítico para a podridão, para a fera carnal que estava dentro deles, e eles simplesmente não percebiam. E esse já é um dos grandes motivos pelos quais nós precisamos de homens que percebam isso que nós não percebemos. Homens que vejam isso que nós não vemos, não porque são melhores, mas porque são conduzidos pelo Senhor para isso. No versículo 5 do capítulo 1, nós vemos então essa missão sendo startada ali. Por esta causa, obviamente se remontando à introdução, que nós veremos também, te deixei em Creta para que pusesses em ordem.
as coisas restantes. Então, Paulo iniciou algo. E Tito tinha que dar continuidade, mas iria passar pouco tempo ali. Então, é por isso que um dos recursos para que ele colocasse em ordem era justamente a necessidade de constituir outras pessoas que pusessem em ordem. Então, um dos meios para cumprir essa missão, estabelecendo também um mecanismo de correção e preservação ao longo prazo, porque se Tito ele cumprisse essa missão organizando naquele momento aquelas igrejas e não instituísse ali um recurso de preservação ao longo prazo, ele não cumpriria a missão de fato, porque no final das contas a igreja não pode depender de uma pessoa, a igreja não pode depender de homens. Por isso que esses mesmos homens têm que garantir que outros sejam capacitados para cumprir isso. Então, para fazer isso consistia em estabelecer presbíteros naquelas igrejas. E concomitantemente ao comissionamento de Tito, Paulo envia essa carta, uma carta instrução, para conduzir o seu filho na fé, Tito. E Paulo ele sintetiza no capítulo 1, no versículo 16, esse problema de conhecimento e prática. Quando ele diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. E a partir daí, então, desde o capítulo 2, nós observamos inúmeras instruções cujo objetivo é conduzir o povo e, consequentemente, a vida daquelas igrejas de uma vida de, então, hipocrisia e contradição para uma vida piedosa, que é a vida que agrada a Deus, que é a vida que alegra a Deus. Às vezes nós elevamos ao status de comportamentos ou então algum tipo de obra que agrada a Deus, que as Escrituras não atestam dessa forma, e é importante entender que existe uma forma muito específica de agradar a Deus, e não somos nós que determinamos isso, mas é o próprio Senhor da igreja, é o próprio Senhor da criação que determina isso. E aqui, categoricamente, uma vida piedosa agrada a Deus, e ele vai descrever o que significa uma vida piedosa, e obviamente a leitura que nós fazemos aqui, então, de todo esse contexto e do conteúdo, é de que as igrejas, elas não eram marcadas ali por uma vida piedosa, por um testemunho de uma vida piedosa, que é a mais completa contradição, porque viver na igreja e ainda viver com prática mundana é uma contradição, porque então nós só deixaríamos de ir à igreja. Para que nós vamos à igreja se nós queremos viver o mundanismo, se desejamos viver a carnalidade? O próprio fato de ir à igreja, então, é o desejo de sermos despidos de nós mesmos, de que a nossa carne seja mortificada, e nós vamos à igreja porque nós sabemos que não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos de ajuda para que esses trapos sejam arrancados de nós, esses trapos que nos lembram constantemente quem nós éramos, o que nos caracterizava. Então nós precisamos que isso seja arrancado de nós, e essa oração penitencial que nós fizemos agora há pouco é um dessas mãos, desses braços que arrancam esses trapos de nós, a nossa perversidade. Então, por que nós esboçamos a carta dessa forma? Porque eu fiz essa introdução. Porque o capítulo 2 e o capítulo 3, eles estão diretamente ligados com o início da carta, com o propósito de Tito ali, com o propósito dessa carta em si. Eles mostram de que forma a autoridade dos oficiais da igreja deveria ser utilizada. E isso observa uma finalidade muito específica,
Por isso que no início nós observamos Paulo apontando o propósito dessa autoridade que foi confiada a Tito. Então a autoridade não é dele, o poder não é dele, a suficiência não é dele, ele prestará contas por isso e essa autoridade foi confiada a ele, da qual ele precisa prestar contas constantemente. E aí o capítulo 1, os primeiros versículos são lindos e ao mesmo tempo que nos faz tremer os joelhos quando diz, Tito 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, segundo a sua vontade, obviamente, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aí então ele diz, a Tito. E no versículo 5, esse a Tito se transforma aos bispos, aos presbíteros, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E em Tito, capítulo 2, versículo 15, nós vemos essa ligação intrínseca, não por causa da sua proximidade, mas por causa do conteúdo mesmo, com o capítulo 3. Nós observamos a exortação de Paulo se referindo justamente à preservação e o uso adequado dessa autoridade. Por que recebestes essa autoridade? De que forma serás bom mordomo dessa autoridade? Como utilizará essa autoridade? Então é interessante porque à medida que oficiais, aqueles que são autoridades estabelecidas na igreja para a condução do rebanho, a forma como eles utilizam essa autoridade exige deles a saúde, o vigor, a vida, o suor dele. E o gozo, então, e o grande prêmio, então, não são grandes salários, grandes casas, carros glamurosos, mas o grande presente é ver a sua saúde e vida sendo drenada enquanto ele se aproxima mais e mais do Senhor por ser um mordomo fiel e um obreiro que recebe a aprovação de Deus. Esse é o prêmio. Esse é o grande gozo. No capítulo 2, no versículo 15, então, ele diz, essa autoridade foi confiada a ti, que ninguém remova, porque tentarão, que ninguém tome, que ninguém te humilhe ao ponto de tomar de tuas mãos essa autoridade, porque precisarás dela para invadir corações e inculcar a palavra de Deus. Falando de tal forma como se fosse o próprio Deus arrebentando peitos e inundando o coração com a sua palavra. Dize estas coisas, exorta e repreende. Também com toda a autoridade essa que foi confiada a ele. Então ele diz, ninguém te despreze. E nós refletimos um pouquinho sobre esse significado de desprezo aqui, nós vamos entender mais ainda. E não é por acaso que para Paulo aqui a autoridade é para forjar piedade. Não é para forjar satisfação em vocês, não. Não é para proferir palavras para vocês como que ansiolítico, para que vocês fiquem tranquilos com a sua carnalidade, com a sua imoralidade, por não buscar a Deus, mas que temam por passar uma semana toda e não tributar glória ao Senhor da vida, que tremam por isso, tremam de medo, porque engordaram mais as suas contas, porque colocaram mais atributos nos seus currículos,
Porque se vestiram melhores, mas não glorificaram o Senhor, não enalteceram o Senhor, que tremam de medo. Tremam de medo por isso. Porque conseguiram bens que perecem e não forjaram 1 centímetro, uma fagulha na eternidade, não forjaram. E ainda estão satisfeitos, que tremam por isso. Porque é por causa da insensibilidade que são satisfeitos, surdez e cegueira, e essa autoridade foi dada para romper as membranas espirituais dos seus ouvidos, para que entendam e se dobrem diante de Deus e amem o Senhor. Amem o Senhor mais do que suas próprias vidas, porque é só essa vida que vale a pena viver. Amem o Senhor. Por isso ninguém despreze essa autoridade que o Deus confiou. Não foi a igreja que confiou, não. Não foram as ovelhas que confiaram, foi o Deus que confiou. E oficiais fiéis sabem a quem prestarão contas. É por isso que eles não negociam rebanho, porque vocês não são de vocês mesmos. Se vocês morreram para vocês mesmos, se vocês nasceram de novo, vocês são do Senhor. Vocês não são dos seus bens. Vocês não são da sua beleza. Vocês são do Senhor. Mas vocês precisam ser lembrados disso, porque vocês esquecem com muita facilidade. Por isso que o objetivo aqui é a piedade. Agora, o que é piedade para Paulo? Paulo sintetiza o que significa piedade. Piedade é o objetivo da vida cristã, que consiste em uma vida de sacrifício completamente consagrada ao Senhor. É isso que é piedade para Paulo. É uma vida de sacrifício completamente consagrada ao Senhor. Logo, esse objetivo, ele deve ser também o foco do ministério e do exercício dos oficiais da igreja. Não porque ele deve ser o modelo, porque ele deve ser o modelo, a olhar para um presbítero, a olhar para um pastor, a olhar para um diácono, deve ser possível ver nele piedade e entender o que significa ser piedoso no seu lar e em toda a sua vida, para que o imitem, não somente ser modelo de piedade, apesar dessa necessidade, mas conduzir a igreja do Senhor a uma vida piedosa. A uma vida piedosa. E esse é o ponto central e o tema da nossa exposição. Oficiais fiéis conduzem a piedade. Oficiais fiéis conduzem a piedade. Como? De 3 formas, pelo menos, que nós vemos aqui do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Versículo 1 e 2, inculcando nosso dever cristão. Versículo 3, inculcando nossa miséria de outrora. E versículo 4 a 7, inculcando o evangelho que nos salvou. Oficiais fiéis conduzem a igreja ou conduzem a piedade. Vamos recordar novamente o tom com o qual nós finalizamos o capítulo 2, o versículo 15. Eu fiz menção na última exposição que pregaria um sermão só sobre o versículo 15 do capítulo 2, mas não chegou a vez ainda, quem sabe chegue. A forma categórica, se você se dedicar um pouquinho a observar esse versículo, você vai perceber o que isso vai exigir dos oficiais e de você. Você vai perceber. Se você aprendeu na gramática a identificar imperativos, você vai entender qual é o peso que isso tem também. Então vamos lá. Paulo categoricamente adverte a Tito para que ele guarde essa autoridade que foi confiada a ele. E então, numa única sentença, ele lasca aqui para nós 4 imperativos e ele encerra de uma forma contundente, como que mandamento para ele, diante de Deus, diante de Paulo e diante da igreja. E ele fala assim, dize, exorta, que significa
confrontar, encorajar e consolar, repreende, que significa expor, mas também condenar, faz isso com toda a autoridade, não temendo, não tremendo, não se acovardando, mas com intrepidez, com toda a autoridade, e esses termos são utilizados por Paulo, são termos que descrevem a autoridade de Paulo nas epístolas pastorais, por isso a linguagem que ele usa é uma linguagem militar, é como de um soldado em combate, um soldado em missão, e ele então fecha isso. Diz, ninguém despreze. Despreze. Diferente do que ele falou para Timóteo, porque alguns estavam desprezando Timóteo, Timóteo corria o risco de ser desprezado por causa da sua juventude, por causa da sua mocidade, então por ser jovem, alguém poderia menosprezá-lo, e isso acontece, porque já aconteceu comigo, isso acontece, apesar de não parecer mais tão jovem, mas quando eu cheguei aqui eu era jovem, né? E isso acontece mesmo. E esse desprezo aqui é diferente. Porque esse desprezo, como qualquer outro desprezo, significa proteger o coração para Deus. É isso que significa. É guardar o coração para si mesmo e proteger o coração para Deus. Para que a autoridade de Deus não adentre e você continue sendo o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, o Senhor dos seus prazeres. Aplicando é isso que significa. Com todas as racionalizações, os porquês e os motivos, os contudos e os entretantos. O que importa é você entender e ter argumento para não adentrar. Isso significa desprezo. Desprezo significa matar alguém no seu coração e você já se considera como morto. E ele não tem mais autoridade para falar para você. É isso que significa desprezo. Mas literalmente, desprezo, e eu gosto aqui, significa recusar reconhecer a força e o poder de algo, invalidando a sua autoridade. Então eu apliquei direitinho, não apliquei não? Agora, contextualizando então todo o versículo, como é que nós poderíamos traduzir? De forma bem livre, né? Não permita, Tito, não permita ou não aceite que alguém te despreze, não reconhecendo a autoridade colocada por Deus sobre você. Então, em algumas vezes isso vai parecer arrogância da parte do oficial, não vai? Olha como aquele pastor é arrogante. Ele não aceita que fale com ele dessa forma. Ele não aceita que se dirija a ele dessa forma. Olha como ele é arrogante, não é? Vai parecer. Agora, esse é o efeito colateral. Porque aqueles que entendem a graça de terem pastores fiéis não pensarão assim. Não pensarão assim. Aqueles que entendem o dom de Deus de ter homens que negociam a sua saúde, o seu conforto e o seu descanso para cuidar deles, não entenderão assim. Entenderão como um presente do Senhor. É assim que entenderão. Agora existe uma grande verdade que eu queria enfatizar aqui. A grande verdade é que muitos que se achegam à igreja e até mesmo buscam viver a vida da igreja, presta atenção nisso, não se atentam para o que isso significa na prática pastoral e discipuladora. E é justamente isso que torna o exercício dessa autoridade, que precisa ser exercida, ainda mais difícil. Porque em muitas situações, e infelizmente com uma constância absurda, alguns que são alvos desse ministério que conduz o rebanho à piedade, se tornam os próprios oponentes para que isso não aconteça. Por mais contraditório que isso pareça. Porque se você parar, volta lá para o versículo 15, observa aí. Você consegue enxergar o peso? Você acha que Paulo ali está gritando ou está balbuciando? Nesse versículo 15. Bota o ouvido aí na Bíblia, vamos fazer um exercício. Ele está gritando, irmãos, aí. Ele está gritando. Se você botar o ouvido e a gente fizer 1 minuto de silêncio aqui, você vai ouvir.
Lá na ilha de Creta. Ele não escreveu na ilha de Creta, né? Mas foi lido lá. Foi aberto a primeira vez lá, né? Você vai ouvi-lo gritando para Tito. Então, naturalmente, você percebe que o exercício disso, tanto para aquele que faz como para aquele que recebe a ação, não vai ser fácil. É natural que você veja assim. Não vai ser fácil. Vai exigir algo de ambas as partes. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que não precisa de muito para perceber que nós precisamos do exercício dessa autoridade. Nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que exerçam essa autoridade sobre nós e nós precisamos ser alvos dessa autoridade. Porque é usando isso como meio que nós seremos conduzidos à piedade. Por isso, um dos pontos é que nós precisamos ser recorrentemente lembrados de quem nós éramos. Porque também nós esquecemos disso. Mas qual é o ponto aqui, irmãos? Paulo está querendo mostrar que isso não vai ser indolor, irmãos. Não vai ser indolor. De todas as partes. Conduzir a piedade, ou seja, usar essa autoridade, doerá. Nós gemeremos, invariavelmente nós gemeremos. Nós choraremos, nós veremos lágrimas vertendo no nosso rosto. Será natural isso, natural. Por isso que isso se chama mortificação. Mortificação dói. Aqui é o processo de moagem da carne e é absurdamente desconfortável e é natural que seja assim. Porque para iniciar essa obra, o Filho de Deus precisou morrer. E você acha que não terá nenhum efeito doloroso em sua vida? Nenhum. É a carne sendo moída, dilacerada, golpeada aqui. Por isso, piedade é renúncia. Abnegação, sacrifício, luta, batalha, combate, morte. Um evangelista do século XIX disse o seguinte: a abnegação de todos os tipos é a própria vida e a alma da piedade. E com isso em mente, então, para os oficiais fiéis, conduzir o rebanho de Deus, que o Senhor Deus lhes confiou, é um imperativo, é uma missão, é uma tarefa inegociável. Não importa o custo, as lutas ou a intensidade e o rigor da tarefa, eles precisam cumprir com isso. E nós precisamos que eles cumpram com isso. Então, para observarmos os pontos, a questão é, como eles farão isso? Como oficiais fiéis conduzem a piedade? E aqui são os pontos que eu escrevi para vocês, versículo 1 e versículo 2, inculcando nosso dever cristão. Essa exortação que inicia no versículo 3, ela está ligada aos 4 imperativos do versículo 15 do capítulo passado. Lembrando que quando originalmente essas cartas não tinham versículos e capítulos, é uma carta comum, como nós recebemos hoje, ou recebíamos, né? Quando ele diz lembra-lhes, o que é que significa isso? Lembra-lhes. Significa trazer à mente outra vez. Recordar de algo novamente, inculcar. Então, existe esse processo de recorrência, continuidade. Faz isso constantemente. É a ideia de tentar colocar na cabeça, inculcando, tentar injetar no coração, encaixando, moldando, modelando ali. É um processo constante de recordação. E essa é a função do pastoreio. Corriqueiramente. E aqui algumas características do dever cristão são apontadas, obviamente não todas, como meios de forjar e exibir publicamente essa vida piedosa. Por isso, nessa porção, e na próxima, que inicia no versículo 8, nós somos chamados a atenção para a boa obra. Porque algo é particular do cristão, é a boa obra. Ímpios não fazem boa obra. Somente pessoas regeneradas fazem boa obra. Como
colocado como aquilo que caracteriza a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Como caracteriza a vida de Deus na vida de alguém que o capacita para fazer algo bom, contrariando a sua natureza má, pecaminosa, materialista e egoísta. Fazendo por fazer, porque é bom e você sente essa necessidade de fazer, não para receber nenhum aplauso, não para receber nenhuma notoriedade, não para exibir em redes sociais, mas é porque é algo natural para alguém que nasceu de outro mundo, cujo modus operandi é esse, é fazer algo bom, que corresponda com o seu Senhor, com o seu Salvador e com aquele que fez de você uma habitação, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, boas obras, eles são evidências da obra salvífica de Cristo, porque somente os cristãos podem. Nós temos uma confissão de fé batista, de 1689, o capítulo 16 fala somente sobre as boas obras. Eu vou ler aqui para vocês o parágrafo de número 3. Diz assim: sua capacidade, está falando daqueles que foram atingidos pela obra do Senhor, sua capacidade para fazer boas obras não é de modo algum deles próprios, mas, porém, totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes sejam capacitados a fazer boas obras, além das graças que já receberam, é necessária uma influência contínua do mesmo Espírito Santo operando neles, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem qualquer dever, senão apenas quando movidos de maneira especial pelo Espírito. Antes, eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que há neles. Mas, ao contrário do foco das exortações do capítulo 2, que eram... Capítulo 2, ela se destina a direcionar o que significa boa obra, qual é o nosso papel para os da igreja, para os de dentro, para os irmãos, para os crentes, para aqueles com quem nós nos compactuamos. O capítulo 3 agora se destina a romper as paredes da igreja e universalizar essas boas obras, universalizar o testemunho cristão. E para isso o cristão ele deve vencer algumas barreiras aí. Porque, em certa medida, se você for fazer uma boa obra para um cristão, você convive com ele, ele também faz boas obras para você, você é compactuado com ele faz parte do seu círculo de relacionamento. Mas aqui o capítulo 3 trata de fazer boas obras com aqueles que estão fora dessa realidade. E isso vai exigir de nós algumas lutas. Primeiro, contra a comodidade. Segundo, contra o materialismo. E um terceiro muito gritante, contra a idolatria ao conforto, que sempre foram tensões para o ser humano. E cumprir essa função significa justamente fazer aquilo no qual o Senhor Jesus nos identificou. Nós somos sal e luz. Nós somos sal de um mundo que apodrece e luz de um mundo que jaz em trevas. Observe então, o que o Senhor Jesus disse, o que o Paulo está lembrando aqui, que eles já haviam ouvido isso, é que só existe uma forma de enxergar a luz do mundo por vir. Através de quem? De mim e de você. Só é assim. Existe uma forma de experimentar o tempero do mundo por vir. Através de quem? De mim e de você. Olha aí. Olha que graça. Você ser veículo do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de nenhuma influência com 10 milhões de seguidores, não. Ele tem bem mais do que isso. Tem bilhões, bilhões, bilhões. Você é agente dele, instrumento dele, para exibir características dele. Dele. Aqui. Você.
Quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes você adulterou hoje? Quantas vezes? Quantas vezes você praticou imoralidade na sua mente? Quantas vezes? Quantas vezes você matou alguém na sua mente hoje? Odiando, invejando. Inveja é o desejo de matar o outro para ficar com aquilo que ele tem gozo, porque você não se satisfaz com o que você tem. Quantas vezes você fez isso hoje? Só hoje. Paul Washer, ele tem uma ilustração fantástica. Ele diz assim: se nós pegássemos os seus pensamentos e projetasse aqui nesse projetor os seus pensamentos a respeito dessa pessoa que está do seu lado, qual seria a reação dessa pessoa que está do seu lado? Quando visse os seus pensamentos acerca dela, será que ela continuaria sendo sua amiga, o seu amigo? Será que continuaria sendo próximo de você? Agora, quando você faz isso, a pessoa que está do seu lado não vê, mas o público dos seus pensamentos é Deus. Ele vê. Ele vê. Dele você não pode esconder nenhuma fagulha de nada, nenhuma. Ele vê. E aí nós confundimos misericórdia e graça com impunidade. Quando Deus retarda a sua ira sobre nós temos uma chance de glorificar. Por isso, num primeiro momento, o fato de nós termos sido feitos habitantes de outro reino, dirigidos por outras leis, que o que aconteceu no primeiro século, pode fazer alguns pensarem que nós não temos mais responsabilidade com os nossos governantes, as nossas autoridades humanas e as suas leis. Então, Paulo corrige isso. Paulo observa que os nossos governantes foram instituídos por Deus ou para que lancem juízo de Deus sobre um povo que não o ama ou que retarde o apodrecimento e a desgraça, para que o Senhor cumpra a sua obra que irá consumar. Então, a própria Escritura afirma que a autoridade foi constituída por Deus. Por isso que no versículo 1, Paulo diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, aos que governam, as autoridades sejam obedientes. E aqui eu quero fazer só o adendo para não passar em branco, especialmente olhando para o governo que a gente tem hoje, infelizmente. Mas entenda, vale lembrar que a sujeição não é indiscriminada ou cega. Ou seja, enquanto eles correspondem ao papel para o qual Deus lhes confiou, ou seja, que é em conformidade com a sua justiça, nós os seguimos, nós nos submetemos e nós apoiamos. Quando os apóstolos foram encurralados e então eles foram incitados a confessar lealdade ao imperador e rejeitar o Senhor, eles disseram, antes, Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando os nossos governantes agem com injustiça, são instrumentos de Deus para punir um povo que não o ama, que busca os seus próprios prazeres. Mas mesmo sabendo disso, nós não nos submetemos às suas injustiças, porque são injustiças. Até o ponto em que eles caminham corroborando com a justiça de Deus, com a ética de Deus, com a moral de Deus, que para quem está assistindo à Escola Bíblica Dominical, que foi impressa nos seus corações, então nós seguimos. No segundo momento, não somente a obediência às autoridades é considerada como boa obra aqui, porque o campo ele se estende e atinge toda a sociedade, ele continua, ele diz, estejam prontos para toda boa obra, e aí ele vai desenvolver no versículo 2, né? Mas o ponto aqui é de que para o cristão exige uma situação de prontidão para servir o outro. É por isso que nós ouvimos inúmeras vezes, né? Somente porque é crente, o pessoal faz a gente de besta.
o pessoal se aproveita da nossa bondade, e é isso, eles vão continuar fazendo isso mesmo, porque é característico do ímpio se aproveitar, é característico do incrédulo se aproveitar, e essa incondicionalidade de fazer o bem é característico nosso. Nós fazemos o bem incondicionalmente, não é por condição, é porque faz parte daquilo que nós somos. Então, observe essa disposição de prontidão, porque ela é o foco aqui. Estejam prontos, estejam preparados na mais pura constância para toda boa obra. E aqui isso já sai dessas autoridades governamentais e passa para a nossa relação com a sociedade incrédula, não ímpia. E nesse contexto aqui, boa obra corresponde a tudo aquilo que evidencia a obra salvífica de Cristo em nossa vida e o agir do Espírito Santo de Deus. E isso quer dizer que nós somos compelidos a fazer, apesar de nós mesmos, para o testemunho de Cristo. Prontidão aqui é a ênfase. No terceiro momento, essa boa obra, ela também significa substituição de algumas disposições, de algumas atitudes características da carne. Seria então o despir do velho homem, que Paulo fala em Efésios, e o se revestir do novo homem. Naturalmente, esse intercâmbio só é possível para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram regenerados, cujo pecado não tem mais domínio, não tem mais poder. É quando nós dizemos não para nós mesmos, para dizer sim para o próximo. É quando nós nos julgamos inferiores para julgar superior ao próximo, porque é isso que acontece. Imagine, eu preciso descansar, mas alguém precisa da minha ajuda. Eu julgo o outro superior a mim, desprezando a minha necessidade de descanso para ajudá-lo. Isso é característico. E eu faço isso não para receber aplausos, não para receber um tapinha nas costas, não querendo depositar algo para cobrar depois, porque tem isso também, né? Tá me devendo um favor. Ó, tá me devendo uma. Então ele diz: não difamem, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, difamar aqui significa matar a imagem de alguém. Difamar aqui significa caluniar com a finalidade de causar prejuízo à reputação de alguém. A pior desgraça disso é sentir prazer em se sentir superior por criar uma história destrutiva de alguém. E é isso que acontece. É isso que acontece. Como dá prazer falar mal de outros. Como dá prazer. Ou se dá. Conta uma fofoca para alguém. Isso vai inundar essa sala aqui em segundos. Em segundos. Por causa do prazer da carne. E aí você entende quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porque a podridão se espalha com uma velocidade absurda. Então difamar significa matar a reputação de alguém. Então não difamem a ninguém, não sejam altercadores. Essa palavra de estranha aqui quer dizer violentos, né? Amigos da violência, não sejam violentos. Aí faz contraponto com o que vem em seguida, contrastando mais cordatos, mais graciosos, mais gentis. Por que isso? Porque nós agimos assim, dando provas de toda cortesia, porque mansidão é uma característica do cristão. Nós percebemos isso nas bem-aventuranças, quando o Senhor descreve o perfil cristão ali, mostrando quem nós somos. E ele diz: bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Agora, é importante lembrar o que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo aqui? A função de Tito, assim como dos oficiais daquela igreja, consiste em garantir que isso aconteça. Paulo está dando orientações para Tito, para que Tito faça com que a igreja experimente isso. Olha aqui. Então aqui ele vai precisar ser um pouco invasivo, não vai precisar?
Por que você está agindo assim com a sua vizinha? Estou entendendo. Por que você age na igreja daquele jeito e sem querer realmente eu passei e você age assim com a sua vizinha? Por que você age na igreja desse jeito e nas suas redes sociais você age dessa forma? Por que você age na sua rede social dessa forma? Eu olho para a sua rede social, eu não sei se você é crente. Eu não sei se você nasceu de novo. Eu vejo você idolatrando os seus bens. Eu vejo você idolatrando a sua beleza, o seu corpo. Eu não entendo, não consigo ver um cristão ali, não consigo ver uma cristã ali. Por que você faz isso? Precisa ser invasivo, não precisa não? Olha o versículo seguinte, tem aqui, ó, sede invasivos. Tem aí na Bíblia de vocês? Mas devia ter. Devia. Irmãos, a igreja precisa exercer o seu dever perante a sociedade para que Cristo seja visto nela. Essa é a função da igreja, ajuntar, congregar adoradores. Essa é a função da igreja. A função da igreja não é conduzir caminho para a riqueza, caminho para a cura, porque você vai morrer. Você vai morrer. Para que exaltar tanto as curas se você vai morrer? Você vai morrer. As pessoas procuram a igreja por cura, você vai morrer. Esse é fato. Então por que não glorificar a Deus com a sua morte? Por que não glorificar a Deus com a vida que Ele lhe deu? As pessoas procuram a Deus para juntar em celeiros aquilo que pode ser roubado de nós, inclusive a nossa saúde. Não adianta quantos cremes usamos, o pé de galinha vai aparecer. Vai aparecer, não adianta. Não estou dizendo que não pode usar, irmãos. Usem, por favor. Os maridos agradecem, usem. E quem não é casado que tem que usar mais ainda. Usem. Mas isso não pode ser idolatria. Você não pode viver por isso. Não faz sentido. Porque você está retardando algo que vai acontecer. Assim como a sua prestação de contas, você mostrará suas mãos ao Senhor. E aquilo que está nas suas mãos, ou acusará você, ou vendo as marcas de Cristo, será a sua defesa. Mas todos exibirão as suas mãos. Todos. Vamos fazer um exercício, então. Olhe para as suas mãos. Você vê o mundo ou vê Cristo nela? O que é que você vê nas suas mãos? Está furada? Está furada? Se tiver furada, Cristo pode ser visto nela. Tem sangue aí? Porque se tiver sangue, Cristo pode ser visto. Mas tem tantas outras coisas que o mundo julga importante. Como os oficiais fiéis conduzem a piedade? Inculcando nossa miséria de outrora, versículo 3. Isso aqui é muito importante. Às vezes nós precisamos à igreja só para levar chicotadas, sabia? Levar chicotadas. Nós precisamos levar chicotadas. A dieta de nutrição da igreja, ela é muito diversa, muito diversa. E essa diversidade é demonstrada aqui. Ela é diversa, intensa e inconstante o suficiente para não ser monótona. Isso se aplica também às advertências, às exortações, o ensino, para que os cristãos exerçam o seu dever de boas obras, e essa mesma dinâmica em relação à necessidade de que temos de rememoração constante de que nós éramos é uma verdade, do que resumia a nossa vida, do que nos definia antes da obra de Cristo, antes da obra de Cristo nos alcançar, tem uma finalidade. Quando nós vivíamos para nós mesmos e mesmo assim não encontrávamos contentamento,
Quando nós depositávamos o nosso contentamento em objetos, em materiais, em outros, em que outros podiam ditar se eu era feliz ou não, se eu era bonito ou não, se eu tinha alcançado sucesso ou não, se eu seria bem sucedido ou não, e essas verdades entram na mente, e o mundo conduz a nossa mente, agarra o nosso coração, e daqui a pouco nós estamos considerando padrões mundanos como se fossem padrões bíblicos, e nós só teremos felicidade se for assim, nós só alcançaremos o sucesso se for assim, é só dessa forma que nós teremos contentamento. E aí nós depositamos a confiança do nosso coração em todo lugar, menos em Deus. Nós damos acesso e o privilégio de acesso no nosso coração para tantas pessoas com essa desgraça de influência agora, até mesmo aqueles que nós sequer temos relacionamento, nós abrimos a porta do nosso coração, rasgamos o nosso peito e dizemos assim: dita para mim o que é ser bonito, dita para mim o que é ser bela, dita para mim, diz qual é a série que eu tenho que assistir, diz como é ser feliz. Tolos. Nós estamos numa geração de tolos. Ao mesmo tempo que nós desprezamos os conselhos e orientações dos nossos pais, olha como isso é absurdo. Se você nasceu de novo, você era isso. Você era isso. E você precisa lembrar de que muitos fatores tinham coleiras no seu coração e conduzia o seu coração para onde quer que eles queriam. Coleiras no seu coração. Coleiras. Não as amarras de amor que Cristo colocou. Porque Cristo colocou amarras de amor. Você tinha coleiras. E você era alimentado por migalhas, como que um pombinho num parque. Um pouquinho de satisfação agora. Toma um pouquinho de felicidade agora. Tome um pouquinho de contentamento agora. E você vivia por isso e para isso. E você que não nasceu de novo, você é um escravo da carne. E o seu destino é a miséria de desgraça e morte. Porque você não ama o Senhor. Você não ama. Não ama Ele. Essas correntes de escravidão foram arrancadas por Cristo. E amarras de amor, tecida pelo fôlego de vida da segunda pessoa da Trindade, o unigênito do Pai, foi colocado nesse lugar. Agora, como escravos dele, nós somos livres. Livres. Em Cristo Jesus. Oficiais fiéis têm que ensinar isso. Porque nós não podemos esquecer nisso. Quantos não comparecem essa noite aqui na igreja completamente convictos da sua sujeira por alguma besteira que fez agora à tarde? Por alguma desgraça que fez hoje? Completamente convicto da sua indignidade, e isso é bom. Porque é desse jeito que você tem que vir mesmo. Sabendo que você é um miserável sem Cristo. Sabendo que você não mais é escravo das suas emoções. Sabendo que ninguém pode ditar para você o que é beleza, sucesso, fama, felicidade, contentamento. Ninguém. Porque a maior beleza que já tocou nessa terra é vista em você, Cristo Jesus. E você é apenas uma moldura para Ele. Você o exibe. É isso. Mas sem Ele, você é apenas um pedaço de carne que apodrece, na qual muitos se alimentam. Muitos se alimentam. E isso, naturalmente, tem uma intenção dupla. A primeira é nos humilhar, nos levar à humilhação. No mais completo
entendimento de insuficiência, podridão, sujeira, miséria e desgraça, sem valor algum. Quem morreria por mim? Quem me salvaria? Quem me amaria? E um segundo é uma vida por gratidão. Exibirei a Cristo. Viverei por Cristo. Amarei aquele que me amou, quando nada para ser amado era visto em mim. Nada. Nada. Não foi por causa de mim. Foi por decisão dele. Ele me amou, quando nem eu mesmo me amava. Blaise Pascal, matemático, filósofo, teólogo, ele disse o seguinte: o conhecimento de Deus sem o conhecimento da miséria do homem causa orgulho. O conhecimento da miséria do homem sem o conhecimento de Deus causa desespero. O conhecimento de Cristo, que foi o homem-Deus, constitui o caminho do meio, porque nele encontramos Deus e nossa miséria. Quando nós fazemos essa reflexão, que posição nós ficamos? Qual é a posição que nós ficamos quando nós fazemos essa reflexão? De joelhos. Não tem como fazer essa reflexão e ficar de pé. Nós ficamos de joelhos. De joelhos. É por isso que o casamento deve ser regado pelo amor de Cristo, não por amor sexual, não por amor de intercâmbio de valores, não por amor sociais, amor de Cristo. É aí sim que vai ser na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até a morte romper os laços que foram feitos com Cristo Jesus. É por causa disso. Então, quando nós observamos esse fluxo do versículo 2 para o versículo 3, nós percebemos algo muito interessante. A igreja é exortada a fazer boas obras a todos sem qualquer condicionalidade, porque é isso que nós fazemos. Não olhamos para merecimentos, não olhamos se alguém merece ou não. A expressão cristã em mim, a expressão de Cristo em mim, nós fazemos. Essa é uma das grandes evidências que exibe a aplicação da obra de Cristo em nós. E isso aqui é muito importante. Dessa forma, Paulo estabelece esse contraste, e a ideia de contraste é com aqueles que vivem na ignorância. Então, eles recebem as boas obras, mas não sabem de onde elas vêm. Eles vivem na ignorância. E esse contraste é interessante, porque ele fala justamente sobre isso. Ele diz, é o que nós éramos. É o que nós éramos. Eles estão numa situação em que nós vivíamos, e se você tivesse a percepção que você tem hoje, você desejaria ser alvo dessas boas obras, então faz, para que eles sejam beneficiados também. O ponto de Paulo nesse contraste é de que há um tempo atrás nós éramos esses também. Olha o versículo 2, né? 3. Pois nós também outrora éramos nécios. Observa isso. Sabe quando eu falei aqui de tolos, nécios, conduzidos por quem não tem autoridade ou poder sobre nossas vidas, pelas marés do mundo, pelas ondas do mundo? Nós éramos isso, nós não somos mais isso. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, olha, extraviados, perdidos, sem rumos, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Ou seja, sem domínio próprio, nós éramos governados pelos anseios da nossa carne, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. E o ponto de Paulo é de que nós devemos ser lembrados constantemente de quem nós éramos e qual era o nosso estilo de vida. Então Deus nos salvou. Paulo fala isso de forma muito profunda em Romanos capítulo 3, quando ele faz um apurado de trechos do Antigo Testamento e lança ali para a igreja de Roma, mostrando essa depravação que nos caracterizava
precisava, nós não buscamos a Deus, nós não amamos a Deus, nós não desejamos a Deus, da nossa língua sai veneno, morte, desgraça, nós matamos com a boca, batamos com todos os sentidos, mas como extraviados que éramos, o Senhor nos achou. É o Senhor que nos acha. Nós não encontramos a Deus. Nós não achamos a Deus. Nós nem queremos isso. Nós não queremos. É o Senhor que nos encontra. E Ele nos seduz. Nos seduz. Ele conquista o nosso coração. E nós o desejamos. E nós o amamos. E nós queremos estar cada vez mais próximos a Ele, cada vez mais. E nós perceberemos que nenhum amor experimentado nesse mundo é comparado com o amor que nós temos com Deus. Nenhum. Nós somente o amamos. Simples assim. Porque Ele nos amou primeiro. Para a gente finalizar, como oficiais fiéis conduzem a piedade? Inculcando nosso dever cristão, inculcando nossa miséria de outrora e o último ponto, inculcando o evangelho que nos salvou. Alguns crentes realmente pensam que não precisam mais da simples mensagem do evangelho, de que a mensagem do evangelho é apenas para evangelismo. São incrédulos que precisam ser evangelizados e então precisa da mensagem do evangelho. Mas o evangelho é o poder de Deus demonstrado justamente nesse contraste do que nós éramos e no que nós fomos transformados. Então a nossa natureza pecaminosa ela foi aplacada, ela foi desmantelada, para que nós nos parecêssemos com aquilo para o qual nós fomos feitos para nos parecer, a imagem e semelhança do Deus vivo. Nós desmantelamos essa função por causa do pecado. Na verdade, quando nós somos convertidos, é restaurada em nós essa imagem. E é por isso que essas boas obras não apontam para nós, porque quando nós fazemos boas obras, e então nós queremos aplauso, aí acabou, você perdeu tudo, vacilou, se arrebentou. Imagine, você tem um trabalho grande para fazer boas obras, e depois você quer a glória. Pronto, derramou suor em vão, cansou em vão, gastou dinheiro em vão, vacilou, perdeu. Nós fazemos para o Senhor porque é a exibição de quem Ele é. É de quem Ele é. Olha isso. De tal forma que olhando para nós vem a Deus, de quem nós somos feitos imagem e semelhança. A salvação ela não resulta da exposição de grandes e profundos tratados teológicos. É a mensagem simples do Evangelho, são as boas novas que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Muito menos, a salvação não vem por causa de intermináveis discussões éticas, filosóficas ou existenciais. Salvação não vem por isso. Isso faz uma coisa, isso afaga o nosso ego. Afaga o nosso ego, engrandece o nosso ego, mas é pela mensagem simples e clara do Senhor Jesus Cristo. Tem um pregador, Stuart Olyott, ele diz o seguinte: sermões simples salvam. Sermões simples salvam. Esse é o Evangelho. É por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque a mensagem pode ser compreendida pelos pequeninos. Simples assim. Essa mensagem deve ocupar os púlpitos. É esse tipo de mensagem que deve ocupar os púlpitos de igrejas fiéis, igrejas saudáveis, igrejas verdadeiras. Por mais que questões difíceis surgirão,
Inevitavelmente, nós teremos porções difíceis nas Sagradas Escrituras, mais densas, nós precisaremos mastigar mais, obviamente, mas o papel dos oficiais é preparar a dentadura das ovelhas para mastigar esse alimento. Tem que arrancar todos os dentes de leite para mastigar osso, comida pesada. Uma mesa grande aqui com sarrabulho, buchada, panelada, costela, feijão com tocinho cheio aqui. Engordando de forma piedosa. Estou falando de gula não, eu estou usando a metáfora aqui, viu, irmãos? Engordar é a metáfora, tá bom? O Evangelho é o poder de Deus e quando nós nos julgamos superior à mensagem do Evangelho, nós perdemos o alvo. É esse contraste do que nós éramos e o que nós somos. E do versículo 3 para o versículo 4 você percebe essa dinâmica. Olha o versículo 3 quando ele diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes. Aí você vai fazendo a sua linha, a linha da sua vida, observando aquele ponto em que você vivia sem Deus, segundo a sua carne, os seus próprios prazeres, não via maldade, não via desgraça, e você toca naquele ponto ali onde você viu a mensagem do Evangelho lhe alcançando de uma forma diferente. É quase como se você estivesse vendo as mãos de Cristo mudando o seu coração, removendo o coração de pedra, colocando o coração de carne, e você continua. Então nessa linha você observa o que nós éramos, Cristo agiu, e o que nós somos. Você enxerga isso. Se você não nasceu de novo, você não sabe o que é isso não. Você não sabe o que é isso. Isso é indescritível. Eu rogo a Deus que um dia você saiba, mas você não sabe o que é isso. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando porém, e essa adversativa é fenomenal, quando porém se manifestou a benignidade de Deus. Não foi você que buscou a Deus. Foi Deus que lhe tomou de si mesmo. De si mesmo. Ele diz: não serás mais de ti mesmo, serás meu. Viverás para mim, se deleitará não mais na carne, mas se deleitará em mim. Fareis a minha vontade, me amareis. Sereis testemunho meu. Não das suas próprias paixões. Sereis testemunho meu. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. De quem? Da escravidão das suas paixões carnais, de uma vida de inveja, de uma vida de malícia, de uma vida de necessidade, de tolice, do seu extravio. Entenda que extravio é de Deus, porque o caminho para o inferno é certo. Bem retinho, certinho. Mas o extravio é de Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E aí ele continua. Então, deixa eu só observar alguns pontos aqui. Sei que a gente ainda vai celebrar a ceia do Senhor, e já passou do tempo aqui, mas deixa eu só observar alguns pontos. Essa dinâmica, ela consiste nas boas novas de salvação, que nos levam a uma vida piedosa. É o Evangelho que nos leva a uma vida piedosa. E essa passagem é muito linda, porque essa é uma das descrições mais belas da obra da Trindade, em que nós vemos Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito agindo para a aplicação da obra salvífica em nossas vidas. Olha aqui, no versículo 4 nós vemos Deus o Pai planejando e iniciando a obra. No versículo 6, nós vemos o Senhor Jesus Cristo como agente dessa redenção. No versículo 6, no versículo 5, nós vemos o Espírito Santo como instrumento de regeneração e renovo.
É a obra trinitária aqui. Irmãos, vocês conseguem entender isso mesmo? Não existe outro Deus. O Senhor criou tudo com o poder da sua palavra. Ele disse haja e houve. Ele disse para o mar os seus limites, o mar obedeceu. Ele disse para a terra se levantar e criou montanhas. Ele criou pássaros, animais, seres aquáticos com o poder da sua palavra. E a obra do Deus Trino agiu nos colocando como alvo da expressão da sua glória para que nós fôssemos meios da sua glória. Qual é a promoção de emprego que é maior do que isso? Qual é a graduação, pós-graduação, concurso que é maior do que isso? Qual é a roupa que é mais linda do que essa? Nós fomos alvos da obra da Trindade. Trindade, nós. Tá tremendo o seu joelho? Podia estar tremendo agora. Tremendo agora. Então, observe a estrutura aqui dessa declaração. Aqui é uma declaração credal, é um credo. Aqui é a síntese do Evangelho, da obra de salvação. No primeiro momento, nós somos alertados do o que da salvação. No segundo momento, do porquê da salvação. No terceiro momento, do como da salvação. E do quarto momento, do propósito da salvação. Então, primeiramente, versículo 4, é o que da salvação. O que nos salvou. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Não foi méritos nossos, não foram as nossas obras, não foi o nosso intelecto, não foi o nosso conhecimento, não é porque você entendeu a mensagem do Evangelho, é porque o Senhor rompeu os seus tímpanos espirituais, lacrados pelo pecado, lacrados pela carne, inundou os seus ouvidos, perfurou o seu coração e o fez amá-lo. Por sua bondade. Foi esse o Evangelho que nos salvou. A bondade de Deus. Por quê? Versículo 5. Por quê? Por que da salvação? Não por obras de justiça própria por nós, mas segundo sua misericórdia. Bondade imerecida de Deus. Terceiro, o como da salvação. Como ele fez isso? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. E é importante entender isso. Porque às vezes nós queremos deixar o Evangelho mais palatável, né? As pessoas às vezes não conseguem. Ímpio não consegue digerir o Evangelho, não. Certo? Isso aqui, incrédulo não vai digerir isso. Aqui é um tipo de alimento que só quem nasceu de novo consegue mastigar. Só que as igrejas erram muito por querer atrair ímpios para o seu meio, quer atrair incrédulos, pecadores, impenitentes para o seu meio. E aí começa a criar jargões, né? Deus quer você como você está. Deus não quer que você mude. Deus não quer você de outro jeito. Deus, ele ama como você está e quer você como você está. Então, o desejo para que eles fazem isso é completamente incorreto. Mas entenda, nós nos achegamos a Deus como nós estamos, mas nós não permanecemos como nós chegamos. Nós não permanecemos. Porque ser bom não é suficiente. O suficiente é ser alguém novo. É por isso que ele nos mata para nos dar vida. É por isso. Como ele faz isso? É fazendo essa regeneração. Nós somos gerados no primeiro nascimento. No segundo nascimento, nós somos gerados outra vez. Regerados. Nós somos gerados de novo. Nós nascemos uma segunda vez.
E esses que nascem a segunda vez nunca morrerão. Nunca morrerão mais. Nunca morrerão. Nós morremos para nós mesmos e para o mundo, e a vida que nos foi presenteada por causa dessa morte nos faz com que nós nunca mais morreremos, nunca mais. A nossa morte, naquele fechar dos nossos olhos, tão logo nós fechemos os olhos, nós veremos as mãos do nosso Senhor nos tomando. Nos tomando. Bem-vindo. Bem-vindo, servo bom e fiel. Bem-vindo. Essa é a morte para o crente. É um pegar de mãos do seu Salvador. Agora, para aqueles que não nasceram de novo, desfrutarão da morte eterna, uma morte sem fim, e todas as consequências que ela traz. E Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E um quarto e último, o propósito da salvação. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça. Justificado significa ser declarado justo, sem qualquer merecimento. Justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros. Olha o que nós éramos. Órfãos. Órfãos, sem pai ou mãe no mundo, perdidos, extraviados. Nós éramos órfãos nesse grande orfanato que é o mundo, e o Senhor então nos adota como filhos. E nós podemos nos voltar para Ele e chamá-lo de Pai. Porque ser herdeiro, ser adotado, não significa somente ter um pai, mas significa ter uma herança. E esse contexto é muito importante porque nós estamos falando de um tempo onde não tinha benefícios estaduais, benefícios governamentais, fazendo do Estado o nosso Senhor, porque Ele nos protege, Ele nos dá saúde, Ele nos dá segurança e Ele nos dá alimento. Essas são características de divindade. Então nós não fazemos isso. Então, aqui nesse contexto não tinha essa realidade não. Ser órfão nesse contexto significa morrer. Ou você, se for mulher, irá se prostituir, ou se for homem, vai roubar ou fazer outra coisa. Ou então espera a morte. Então, ser órfão significa não ter herança, não ter propriedade. Então, quando o Senhor Deus nos adotou, com a assinatura, com o sangue de Cristo, Ele nos colocou em sua herança. Nós temos uma herança. Nos tornamos seus herdeiros, segundo, olha, volta lá para o início, lá você lembra, versículo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 1. Segundo a esperança da vida eterna. É por isso que nós vivemos. Então, entendam, os oficiais fiéis, eles nutrirão o rebanho do Senhor, de acordo com a dieta fornecida pelo Senhor. Nós não podemos dizer o que a igreja precisa e não determinamos o que a igreja precisa. A dieta é feita pelo Senhor da igreja, Ele que deu a dieta porque Ele sabe os nutrientes que os seus filhos precisam. É Ele que sabe. Foi essa mensagem que nos salvou e é ela que nos manterá saudáveis e nutridos até o dia de Cristo Jesus consumar a sua obra. Portanto, oficiais fiéis conduzem o rebanho conforme Deus determinou, porque a glória dele é o alvo. Esse é o estabelecimento da sua obra, para a sua glória, e nisso nós temos deleite, gozo e somos agraciados. Mas a glória é dele. E a piedade é a marca da nossa vida. Isso vai nos custar, mas a piedade marca a nossa vida. Viveremos uma vida de piedade chorando, gemendo, sangrando, suando, cansado, sendo reprovado e reprovando, mas isso vai marcar a nossa vida. Ou Cristo será visto em nós ou nós morremos. Cristo será visto em nós. Nós exerceremos a função para a qual nós somos criados, ser imagem e semelhança de Deus. Nos vendo, verão a Deus. Vamos orar.
Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti, ó Pai, por Tua bondade, que nos amou, mesmo quando nós éramos sujos, imundos, perdidos, quando nós zombávamos do Senhor, quando nós corríamos do Teu encontro, quando nós nos escondíamos da Tua presença, ainda assim, ó Deus, o Senhor, por Tua bondade e graça, escolheu nos amar. Quando nem mesmo outros pecadores nos amavam, quando éramos rejeitados por pessoas pecadoras assim como nós, e o Senhor, que é supremamente santo, simplesmente decidiu, por Tua própria bondade, nos amar. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que nessa igreja nós possamos oferecer a nutrição que o Senhor determinou. Que nós possamos pastorear o rebanho que é do Senhor, com a dieta que o Senhor estabeleceu, para que o Senhor seja visto na vida de cada um, no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, em todas as esferas que o Senhor destinou a cada um, para que o Senhor fosse visto por intermédio deles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.